O arquiteto que está nos assistindo aí precisa realmente se atentar de conseguir encontrar alguma ferramenta, algum meio de metrificar. Porque às vezes você fecha um projeto ali e, cara, o mercado está disputado. Você falou, né? A gente tem 500 mil médicos, um pouco mais de 500 mil médicos no Brasil. A gente tem um pouco mais de 200 mil arquitetos. Então, a gente já está falando de um arquiteto para 1.000 pessoas. Então, assim, você vê, por mais disputado que seja, ainda tem um oceano azul aí, né? Dentro da arquitetura. Mas é importante o arquiteto que é chefe de escritório, que trabalha de casa, que faz projeto ali sozinho, ele tentar metrificar, para realmente ele saber se está dando lucro ou não. Porque às vezes o cara vai na obra 10, 15 vezes. Aí ele não olha o combustível, ele não olha o tempo, ele não identifica, ele não consegue identificar quanto que vale a hora dele. Aí fecha um projeto, passa 4 meses desenvolvendo. E o cliente naquele vai e vem, né? Então é importante a gente tentar identificar quanto que vale a nossa hora, porque aí a gente consegue direcionar. Eu acho que essa decisão que vocês tiveram racional, ela partiu muito disso. E a pergunta é, depois de 4, 5 anos vocês tiveram essa mentalidade, Sim, o que realmente mudou? Essa maturidade, ela veio da onde? Olha, eu acho que a gente, mesmo lá no início, quando a gente não sabia, a gente sempre teve um desejo, fato. Vamos fazer algo, a gente quer fazer algo grande. Essa era a frase. A gente quer fazer algo grande. Mas recém-formado. Tá lá, jovem, né? Ainda muito imaturo, ainda muito... Sem autoridade. Sem autoridade. Até então, a gente nem sabia o que era autoridade. Sem confiança, né? Sem confiança, sem referência. A Ana não tem ninguém de arquitetura na família dela. Eu também não tenho. Então, para quem que eu vou olhar? Para quem que eu vou pedir? Eu vim do interior, gente. Não tem nem arquiteto na minha cidade. Enfim. Então, só que já o desejo... tem um gap lá, ó. Já tem um gap lá. Pois é. A gente sempre teve um desejo realmente muito grande. E a partir desse desejo, desde que a gente saiu ali da faculdade, mesmo depois de um ano no escritório, né? A gente encerrou o escritório. Eu precisei ir para um outro lado, para uma outra direção. Muito com essa mentalidade de a gente precisa aprender o que é aqui fora, o que é o mundo real. A gente não sabia. A gente não sabia vender, a gente não sabia se comunicar. Por mais que eu, em especial, cresci no comércio ali, minha família é de comércio, eu não sabia lidar com um cliente que procura arquiteto, que já é um cliente ali que já negocia, tem... Que negocia. Que briga. Exatamente. E que já tem ali um poder aquisitivo maior. É um cliente diferente. Como que eu, toda insegura, curvada, ia lidar com uma pessoa dessa? Então, nesse momento, quando a gente fechou o escritório... Fechou não, né? A Ana continuou e eu tive que ir para outro rumo. Eu me deparei com o mundo real aqui fora. E eu sempre falava para ela, a gente tem que aprender aqui e trazer para cá, em algum momento. Então, nisso, ela foi se desenvolvendo como arquiteta e eu acho que eu fui me desenvolvendo como vendedora ali fora. E realmente buscando, a gente sempre buscou em lugares aleatórios. Eu digo aleatórios porque não foi na arquitetura que a gente achou. Até hoje não é na arquitetura, estudando sobre arquitetura, que a gente encontra as respostas. E nem estudando sobre negócios diretamente. A gente aprende e aplica estudando sobre pessoas. Só que lá atrás a gente não tinha essa mentalidade. E então, me colocar no mundo real, me colocar à disposição, sair do mercado da arquitetura, eu fui vender coisas completamente diferentes, aprender, identificar que aquilo ali eu poderia aplicar aqui. E aí, quando a gente voltou, a Ana também já tinha uma bagagem de processo de escritório, que eu não tinha. Ela já sabia fazer coisas ali muito mais rápido, a executar ali os projetos. Eu nunca. Gente, não dá, eu não consigo. É um negócio que eu Você olho e comercial falo, total. Meu Deus do céu, chega a me dar uma coceira. Só que foi muito importante. E aí, quando a gente retorna, ela já estava com uma experiência ali, poxa, de processo que era incrível. E eu com a experiência de lidar com o cliente. Então, foi nesse momento que a gente uniu as forças, que, na verdade, mesmo ela aqui e eu aqui, a gente sempre trocava. A gente sabia, a gente tinha um desejo muito forte de fazer isso aqui dar certo. De juntar. E demorou 2 anos, né? Eu fiquei 2 anos fora. Fora sim, né? Eu tava fora, mas eu tava aqui. Pé aqui. Não, eu tava aqui total. Eu falava, a gente vai voltar e vai usar tudo isso. E realmente, quando a gente voltou... Então, o que fez a gente criar isso?
o desejo, a vontade realmente de fazer acontecer, ainda sem ter o como. Você acredita que vivenciar essa experiência externa, né? Que você saiu do escritório momentaneamente ali para ir para outra área. Eu acredito que role muito a questão da necessidade também nesse momento, né? Mas você acredita que, olhando para o mercado de arquitetura, para os arquitetos que são formados, você acha que eles precisam vivenciar isso? Porque na faculdade de arquitetura a gente não aprende a vender, né? Não A gente não aprende a lidar com os desafios, com as objeções dos clientes. Então, vivenciar essa experiência fizeram com que vocês amadurecessem para tocar o negócio de vocês. Sem dúvida. Eu vejo que, assim, foi muito importante, mas eu não diria assim, precisa sair. Não é uma necessidade. Porque, às vezes, não é o sair, né, que vai te fazer você se desenvolver, mas abrir a mente mesmo. Sair daquele, é isso, assim, não olha nem para o lado, que foi o que aconteceu com a gente. Por muito tempo, a gente ficou naquela, nos formamos em arquitetura, que aí já vou trazer outra questão nossa, que é a questão do não querer projetar. E a gente ficou por muito tempo, nos formamos em arquitetura, é a arquitetura que a gente tem que fazer. O que um arquiteto faz? Projeta casa, por exemplo, né? Ou projeto comercial, mas é projeto. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa, porque eu sou arquiteta. Eu passei 5 anos na faculdade, estudando ali, para poder projetar. E a gente fechado. E a gente vê que a maioria das pessoas são assim. Então, assim, eu tenho que projetar, eu tenho que estar no controle ali, desde a concepção até o render, né? O 3D, tudo. Eu tenho que estar no domínio de tudo. E a gente tinha muito essa também. Quando a gente começou a fazer um pouquinho assim, começou a abrir, tirou. O mundo se abriu, realmente. Porque a gente saiu da caixinha ali do eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer exatamente dessa forma. E aí foi o momento que a gente parou e começou a olhar para si, né? Assim, eu comecei a olhar para o que eu realmente gostava de fazer, o que eu realmente queria fazer. E aí foi quando a Nai já não gostava de projetar, ela já falava, eu vou cuidar do comercial. Mas eu ainda estava naquela. Ela já tinha, como ela tinha saído, foi trabalhar em outros lugares, já tinha abriu a mente. Eu não, eu ainda estava lá, não, projeto, né? O que eu vou falar para os meus pais, né? Investindo aqui, não tem 5 pão. anos. Na verdade, o que a gente tem que sair não é sair da profissão, mas é sair da certeza. Viver no questionamento. Eu aprendi isso recentemente, mas eu vi que eu fiz isso de forma intuitiva a vida inteira. Questionar. E questionar não é achar a resposta pronta. Não é viver na dúvida, Não é né? viver na dúvida e nem achar a resposta. É simplesmente sair da certeza daquilo que você acha que é a única forma de fazer. Então, tem que sair da caixinha, tem que sair da maioria, tem que sair. Ainda que seja para ver o que tem. Porque eu acho que a gente fica com medo de sair, com medo do que vai encontrar. Mas se você não encontrou algo que você não gostou, volta. Só que não deixe de ir atrás. Quando eu saí, foi por necessidade. 100%. Eu precisava de dinheiro para pagar as contas. Só que quando eu cheguei lá, que eu vi gente ganhando dinheiro em outra área, eu vi gente com muito dinheiro, eu vi gente que fazia dinheiro com venda. Eu falei, oi, como assim? Vendendo panela, vendendo batata, vendendo... Eu olhei para aquilo e eu falei, caramba, alguma coisa aqui tem, né? Só que aí eu olhei para fora, eu não gostei do que eu vi lá fora, no sentido de pessoal mesmo. Eu não queria viver aquilo, eu queria unir aquilo ao meu sonho, que era ter a minha profissão, que não era arquiteta padrãozinho de fazer projeto, mas eu queria não ter vergonha de dizer que eu era arquiteta. Para começar, eu tinha vergonha. Eu falava assim, eu fiz arquitetura. Eu não tinha nem autoconfiança para falar que eu era arquiteta. Então, quando eu fui e vi que aquilo ali não era o que eu queria, mas eu gostei do que eu vi, eu queria unir aqui para, né, me munir ali de confiança mesmo e conseguir fazer isso aqui dar certo, ganhando o dinheiro que eu vi as pessoas ganhando lá fora, foi assim, um ápice. E aí eu precisei ter coragem para sair de lá e voltar para cá sem nenhum pingo de certeza. Mais uma vez, eu abri mão da certeza. Eu não tinha certeza se aqui ia dar certo, como eu não tinha certeza se lá ia dar certo. Isso daí é o que você fez foi inverter os círculos, né? Que é o conceito lá do Simon Sinek.
Então, o questionamento, sempre se perguntar por que eu estou fazendo determinada coisa, como que eu faço determinada coisa, por que eu estou fazendo determinada coisa. Então, acho que é importante a gente, em momentos específicos onde tem essas dúvidas, a gente fazer esses questionamentos, né? Viver nesses questionamentos sempre é bem desafiador. Eu, particularmente, eu não consigo fazer isso. Mas em alguns momentos, poxa, você tem um projeto. Poxa, você está lá no escritório, você já está começando a abrir sua mente para novas verticais, porque eu comento muito que dentro da arquitetura você tem diversas verticais que podem ser exploradas e não somente o projetar. Eu acho que isso que vocês fizeram de segmentar naturalmente lá no início, foi trazendo vocês para esse caminho, foi uma construção que só foi possível porque vocês abriram a mente para fazer isso. Então, a gente precisa, o arquiteto que está no escritório, está dentro do escritório, ele precisa se abrir para novas frentes também. Porque qual que são as fontes de receita normalmente de um escritório de arquitetura? Projeto, consultoria. Normalmente são essas duas verticais. Sendo que você pode explorar outras verticais. Você pode abrir uma área dentro do escritório para vender projeto de saúde. Você pode criar um inside sales. Poxa, normalmente o arquiteto ele não é bom vendedor. Mas ele pode ter, eu acho que ele pode ter um time de vendas dentro do escritório. Poxa, e encontrar maneiras de pagar esse time de acordo com o resultado, né? O que vocês fizeram, vocês complementaram. Poxa, Nai totalmente comercial, Ana de processo, e aí juntas vocês conseguiram levar isso para a ponta, né? Então, é interessante a gente ver como que as coisas... Existe um método para tudo. A gente vai fazendo no dia a dia, mas existe uma explicação lógica para aquilo ali, né?